Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma aula especial. Vamos estudar juntos sobre o teste de cidadania. Para quem está estudando para passar no teste de cidadania americana, teremos uma primeira aula aí. Já vou direto ao assunto, vou começar a dividir a minha tela. Vamos lá, vamos lá. Share screen. Vamos direto ao assunto, sem perder tempo, tá? Então, estou dividindo a minha tela. Vamos lá. Ok. Então, é o seguinte, o teste de naturalização americana, ele tem duas fases, dois componentes. Primeiro é o teste de proficiência na língua inglesa e depois é o teste cívico. O que é o teste de proficiência em língua inglesa? Você vai chegar lá, junto ao chefe não, ao oficial da UCSIS. Did I say right? Falei certo? Essas siglas confundem. Para fazer primeiro o teste de proficiência na língua inglesa. O que ele é? Esse oficial, ele vai determinar a sua capacidade de ler, escrever, falar e entender inglês, tá? Essa é uma fase, é um dos componentes do teste, tá? Passada essa fase, você vai para a segunda fase, que é o teste cívico, onde você vai demonstrar o seu conhecimento de história e do governo dos Estados Unidos. São aquelas 100 perguntas que você tem que estudar, sabe? E dessas 100 perguntas, o oficial vai escolher lá 10 perguntas e você tem que acertar 6, tá? Esse é o teste cívico. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar, para começar, do teste de proficiência na língua inglesa. Mas não ficaremos por aí, tá? Eu quero abordar tudo com vocês. Então, eu preparei também, para falar do teste cívico, 10 vídeos, estou preparando 10 vídeos para abordar as 100 questões. A gente vai estudar as 100 questões juntinhos, tá? Vou explicá-las, a gente vai decorar juntos, tá? Tanto em inglês como em português, para vocês entenderem, porque às vezes só decorar em inglês não adianta se você não entende o que é que significa aquilo, né? Então, porque você vai ter que responder em inglês, mas você tem que entender em português o que significa o que você está dizendo, que aí a decoreba fica mais fácil, né? Então, eu estou preparando 10 vídeos para abordar aquelas 100 questões. Então, são 10 questões por vídeo, tá? Que eu vou publicar aí um pouquinho mais para frente. Mas hoje eu vou explicar para vocês como que funciona o teste de proficiência na língua inglesa, para que vocês fiquem preparados, né? Para ver o que está por vir aí, né? Porque às vezes vocês leem lá no site do governo, da imigração, né? Mas não sabe muito bem o que é, a gente fica apreensivo, e eu já passei por esses 2 testes, então eu posso falar por experiência como que vai ser, como vocês podem se preparar e vocês ficarem mais seguros, ok? Então vamos lá. Então vai ter a parte do speaking, né? Porque você tem que demonstrar que você sabe ler, que você sabe escrever, que você sabe entender e que você sabe falar, né? Então, tem a parte do speaking, que é o falar, né? E aqui eu coloquei bastante coisa, mas é o seguinte: o que eles vão perguntar para você, né? Em todas essas, no falar, no escrever, no compreender, de onde que eles vão tirar essas perguntas todas? Eles vão, veja em amarelo, o oficial vai analisar o seu formulário,
o seu pedido de naturalização. Ele vai estar lá com o papel na mão, tá? Seu formulário N400. Então, às vezes não foi você que preencheu aquele formulário, às vezes foi outra pessoa que te ajudou a preencher o formulário, ela fez as perguntas para você e ela foi preenchendo e enfim. Então, tenha sido você ou não tenha sido você, releia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, releia, tá? Para ter na sua cabeça direitinho o que é que você colocou ali. Quais são as perguntas que tem ali? Por exemplo, eu preenchi o formulário eu mesma, mas foi muito tempo antes do dia dessa entrevista. Então, quando essa entrevista aconteceu, eu já não lembrava mais o que é que tinha no formulário, as perguntas que eu tinha respondido, as respostas que eu tinha colocado, entendeu? Por mais que assim, como assim você não lembrava as respostas? Porque são muitas perguntas. Eles perguntam assim, o endereço que eu morava, não sei quando, e sabe assim, vários endereços. Quando você morou da data X à data Y. É tanta pergunta, mas tanta pergunta. Então, antes de eu ir para a entrevista, sem saber, assim, que as perguntas e várias outras coisas eram baseadas no formulário, eu li aquele formulário várias vezes, porque eu não sabia o que esperar. E graças a Deus eu fiz isso. Então, façam isso. Estudem o formulário, leiam cada pergunta, cada resposta que vocês colocaram, tudo, 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 tudo. Pergunta, resposta. Meio que decorem, tá? Porque praticamente vai estar tudo baseado nesse formulário, tá? Então, vamos lá. A parte da fala, o speaking. As habilidades verbais de um candidato são determinadas pelas respostas do candidato às perguntas que o oficial vai te fazer, tá? Eh, então, durante a entrevista, o oficial vai lá olhar o seu formulário para ver se tem exatidão ali nas suas respostas, ver se tem coerência, tarará. Então, eles vão fazer perguntas para você. E eles são obrigados a perguntar uma vez, 2 vezes, reformular a pergunta, se você não entendeu, até que eles estejam convencidos de que você entendeu a pergunta totalmente ou não entende inglês, tá? Então eles querem ver se você entende inglês ou se você não entende inglês. Então eles vão perguntar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né, porque eles não querem te entendeu? Que você não passe, eles querem que você passe, então eles vão perguntar até que você entenda a pergunta, ou até que eles possam dar um veredito, falar: "Não, essa pessoa realmente não entende inglês", ok? Se você entende e responde as perguntas, de forma que determine que o oficial determine que você é elegível para passar nesse teste de speaking, então o oficial vai colocar lá, ele entende, ele fala inglês, né? E você pode responder com palavras ou frases simples, não precisa vomitar lá frases inteiras, não, porque não, se ele perguntar se for uma mulher, por exemplo, "What is your maiden name?" Qual é o seu nome de solteira? Aí você fala: "My maiden name is blá, blá, blá". E não precisa inventar coisa. Respondeu simplesmente, né. Ou fala, ou vai direto no maiden name, fala.
Carolina, pá, pá, pá. Você entendeu a pergunta e você respondeu a pergunta de forma simples. Passou, entendeu? Vamos lá. A parte de compreensão. Então é o seguinte, se você é a mesma coisa da fala, tá? Se você, respondeu a pergunta, quer dizer que você entendeu, tá? E, como eu já falei, eles são obrigados a repetir até que você entenda, ok? Repetir, reformular a pergunta, fazer a pergunta de uma outra forma, até que você demonstre a habilidade de compreender inglês, ok? Se não, depois do oficial fazer todo aquele esforço, fazer a pergunta de uma forma, de outra forma, de outra forma, e você não entendeu, aí ele vai marcar com um X que você não entende inglês, ok? Então, a capacidade de compreender inglês não vai se basear na solicitação de uma definição de uma palavra ou frase encontrada no formulário, tá? Então, assim, o que que isso quer dizer? Quer dizer que o oficial vai além do formulário, ele vai buscar outras palavras para fazer com que você entenda o que é que ele está te perguntando, tá? Ele não vai se limitar ao que está no formulário, ele vai reformular a pergunta até que você entenda. A leitura, a fase da leitura, tá? Então, ele vai te dar três frases, são três perguntas, ok? Ele vai te dar três perguntas para você ler. E você, para passar, vai ter que ler corretamente pelo menos uma pergunta. Uma pergunta, tá? Assim que você ler uma das frases corretamente, o policial, não é policial, é oficial, desculpa, tá? Vai interromper a aplicação do teste de leitura. Por quê? Porque deu. Você satisfez a como se diz, ah, o que era necessário para passar no teste, né? Você leu corretamente pelo menos uma das perguntas, né, das frases, porque são frases interrogativas, passou, ok? Importantíssimo, candidatos não são reprovados pelo sotaque, tá? Não são reprovados pelo sotaque. Agora, presta atenção nisso que eu vou falar. Se é pergunta, você tem que ler como pergunta, tá? Se você lê uma pergunta que tem um ponto de interrogação, como se fosse uma afirmação, por exemplo, Did you eat today? Did you eat today? Ponto de interrogação. Se você lê assim, Did you eat today? Não é uma pergunta. Did you eat today? Não parece uma pergunta, né? Acho que eu não consegui fazer como forma de afirmação. Did you eat today? Ah, não sei. Lê como uma afirmação. Se você lê como uma afirmação e não como uma pergunta, você não está lendo certo. Capaz de não passar. Você está entendendo o que eu estou falando? Se é uma pergunta, você tem que ler como uma pergunta. Did you eat today? Ó, no final tem um today, sobe. Você tá entendendo? Tem um did you eat today? Pergunta. Então você tem que ler a pergunta corretamente, com a pronúncia correta. Entendeu?
Então, assim, não serão reprovados devido ao sotaque. O que isso quer dizer? Que se você for, por exemplo, se você falar assim, did you eat today? Tá ok. Isso é um sotaque. Mas a pronúncia foi correta. Did you eat today? Did you eat today? Tem um sotaque, mas tá correta a pronúncia. Did you eat today? Today? Tá entendendo a diferença? Foi uma pergunta, mas teve um sotaque ali no meio, ok? Então, é pergunta. Today, ok? Percebeu a diferença? Qualquer coisa me pergunta nos comentários, tá? E a gente resolve aí no próximo vídeo, tá? O que não pode é morrer a frase. Tem que subir e não descer. Did you eat today? Did you eat today? Isso não é uma pergunta. Did you eat today? Isso não é uma pergunta. Agora, você pode falar Did you eat today? Com sotaque, mais uma pergunta, ok? Legal. Agora lá, segue uma descrição geral de como o teste de leitura é pontuado. Como que o oficial vai falar se vai analisar se você passou ou não passou? Vamos ver. Isso aqui é bom para você saber, para você se preparar, fazer uma autoanálise, ok? Então, no teste de speaking, compreensão e leitura, como que o oficial vai analisar se você passou ou se você não passou? Você vai passar se você lê uma frase sem pausas prolongadas, tá? Você não pode falar assim, igual, por exemplo, é claro que o oficial não vai fazer essa pergunta que eu fiz, né? Tipo, se você comeu hoje, did you eat today? Ele não vai falar isso, eu só falei um exemplo aleatório, né? Então, você pode ler assim, por exemplo, did you eat today? Tá ok. Tem umas pausas, mas não é prolongada. Agora, você não pode ler assim, did you eat today? Você não está falando e lendo muito legal. Você teve uma dificuldade aí, é capaz de, né? Capaz de não passar. Vai depender do oficial. Bom, número 2. Lê todas as palavras do conteúdo da frase, mas pode omitir algumas palavras curtas que não interfiram no significado, tá? Alguma coisinha ali que não interfira no significado, talvez um 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 sabe, uma coisinha tola que não interfira no significado da frase, tá? Uma coisinha tola. Em contrapartida, ali no falhar, desce comigo ali no X vermelho. Você vai falhar se você omitir, desce comigo, me acompanha lá embaixo. Falhar, X. Número 2, omite uma palavra de conteúdo ou substitui outra palavra por uma palavra de conteúdo. Aí danou-se. Vou dar um exemplo. Se a frase tem no meio, por exemplo, don't, e você não lê o don't, aí acabou o significado da frase, você matou o significado da frase, porque a frase está falando alguma coisa? Não. A frase está negando alguma coisa. E você não fala aquele não na frase, aí vira uma frase afirmativa.
Aí você mudou o significado da frase. A frase era negativa, você mudou a frase para uma frase afirmativa. Estragou o significado da frase. Aí, ó, não passou, entendeu? Então, voltando lá em cima, se você vai passar se você ler todas as palavras do conteúdo, mas ainda pode passar se você omitir alguma bobagenzinha ali que não interfira no significado. Agora, se interferir, como por exemplo, tiver um don't na frase e você não fala o don't, aí danou-se, tá? Então vamos lá, ainda no passar. Pode cometer erros de pronúncia ou entonação que não interferem no significado. Como eu já dei o exemplo. O que que é entonação? É o que eu falei. Did you eat? Isso é entonação. Entonação é quando a sua fala vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso é tom. Uou! Tom, tom. Olha a música, tom, tá? Entonação, ok? Então, numa frase interrogativa, a entonação no final da frase, ela vai, oh, did you eat? Tá? E se você e numa frase afirmativa, ela desce. Did you eat? I ate. I ate. É uma frase afirmativa. I ate. Então, se você fala did you eat? Você matou a frase, a sua entonação está errada. Aí você não passa, tá? Você está interferindo no significado. Então, você vai falhar se você não ler a frase, se você omitir uma palavra de conteúdo, como don't, né? Se você não ler a palavra don't, você está omitindo. Ou substitui outra palavra por uma palavra de conteúdo. Se você pausar por longos períodos de tempo durante uma leitura da frase, ou se você cometer erros de pronúncia ou entonação que interferem no significado, que eu acabei de dizer. Por exemplo, aqui outro exemplo eu coloquei. The cup of water is over there. O copo de água está ali. The cup of water is over there. Isso é uma frase afirmativa, ó. The cup of water is over there. A entonação desce. The cup of water is over there. Uma afirmação, a entonação desce. Agora, se eu ler essa frase como se no final da frase eu subir, vai ser uma pergunta. Olha como muda. The cup of water is over there? É uma pergunta. The cup of water is over there? Você está mudando o sentido da frase de uma afirmação para uma interrogação. Então, você tem que ter muito cuidado, tá? Para ler, que vai interferir no significado. Bora! A escrita, a escrita, escrita, escrita. O que vai acontecer? O oficial vai ditar, tá? E uma frase para você. Aliás, 3 frases, tá? 3 frases. E você vai escrever, tá? O que você tem que fazer aqui? Você tem que escrever de forma legível, ok? E não pode abreviar nenhuma palavra. Você tem que escrever pelo menos uma frase certa. Lembre-se, letra legível e não abreviar nenhuma palavra. Ok? Certo. Então, assim que você escrever uma das 3 frases corretamente, o oficial vai interromper essa fase, tá, do teste, porque está satisfatório para ele. Você não vai ser reprovado por erros de ortografia. Olha que bacana. Não vai ser reprovado por erros de ortografia,
letras maiúsculas ou pontuação, a menos que os erros impeçam a compreensão do significado da frase, tá? De novo. Erros de ortografia, letras maiúsculas ou pontuação, a menos que esses erros interfiram na compreensão do significado da frase. Vamos ver como é que o oficial avalia isso. Na escrita, você vai passar se o que você escreveu tem o mesmo significado da frase ditada. Pode conter alguns erros gramaticais, ortográficos, de pontuação ou de letras maiúsculas que não interferem no significado. Pode omitir palavras curtas que não interfiram no significado. Os números podem ser soletrados ou escritos como dígitos. Olha que interessante, tá? Aposto que você não sabia disso. Os números podem ser soletrados ou escritos como dígitos. Agora, o oficial vai colocar lá que você falhou se você não escrever nada ou apenas uma ou duas palavras isoladas. Também, a sua letra for completamente ilegível. Também, se você escrever uma frase ou palavras diferentes. Se a frase escrita não comunica o significado da frase ditada. E se você escrever uma abreviatura para a palavra ditada. Então, não abrevia nada, ok? Lembra disso. Ah, aqui eu coloquei errado. Ok, a gente vai fazer uma série de 10, tá? Não 5, 10 vídeos para abordar 100 questões do teste cívico obrigatório, já falei disso, tá? E aí também a gente vai fornecer, se você preferir, não, e também, além desse material que eu vou gravar, se você preferir, depois você também pode comprar outros livretos em flashcards para você estudar do teste cívico, mas não vamos falar do teste cívico agora não, porque o que eu queria passar mesmo hoje, era sobre o teste de proficiência. Do teste cívico a gente vai falar meu cabelo tá uma doideira. Do teste cívico a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Hoje eu queria abordar só o teste de proficiência para falar de onde vêm as perguntas, o que que vocês têm que estudar, tem que realmente ler o formulário N400, né? Eu falo, esqueço. Leiam, relembrem tudo que vocês colocaram. São várias perguntas, assim, coisas que eu lembro quando eu tive que preencher, eu tive que ir no Arco da Velha para ver tudo aquilo que eles estavam pedindo, porque é muita informação. Então, assim, a gente não lembra de cabeça. Então, tem que ler tudo de novo, ler as perguntas, se familiarizar com as perguntas, se familiarizar com as nossas próprias respostas, né? Até porque faz tempo que a gente respondeu aquele formulário, ler de novo, para chegar lá bem seguro, né? E, enfim. Ah, outra coisa. Antes de ir para esse teste, é bom que vocês já tenham começado a se preparar para o teste cívico, tá? É bom que vocês já estejam familiarizados com o teste cívico, porque pode aparecer coisas do teste cívico também, quando eles forem ditar, coisas para vocês escreverem, pode aparecer algumas coisas de... Enfim,
vai ser muito importante esses novos vídeos que eu vou postar agora do teste cívico. Então, assim, não é só sobre o teste, só sobre o formulário. É importante que vocês, antes de chegar nessa entrevista, já estejam preparados com tudo. Já saibam das 100 questões, já, estejam super familiarizados com o seu formulário, estejam preparados totalmente, entendeu? Porque vai ser um mix de tudo ali naquele dia, ok? Então é isso. Então, fiquem de olho, eu vou postando aí, vão ser 10 vídeos, porque eu quero aproveitar bastante e também não fazer que eu pensei: "Eu vou fazer, 20 perguntas num vídeo só", eu falei: "Ah não, vai ficar muito cansativo, não vou fazer isso, então eu vou fazer 10 vídeos, com 10 perguntas em cada vídeo, acho que vai ser mais proveitoso e menos cansativo para vocês, tá bom?" Ah, se vocês, gostam de vídeo assim, se, hã, é proveitoso para vocês, deixem aí seus comentários, aí eu fico sabendo se eu estou no caminho certo. Compartilhem com seus amigos, claro, deixem o like, mas o comentário de vocês para mim é muito importante, para a gente poder interagir e conversar aí sobre esse assunto e a experiência de vocês também, tá bom? Então, fiquem de olho que os vídeos sobre o teste cívico estão caindo aí a qualquer momento. Um beijo grande, eu vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus e boa sorte ou break a leg. Tamo junto. Bye, bye.